O Internacional enfim venceu pelo Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de 10 jogos sem conseguir os 3 pontos, dessa vez a vitória veio de uma maneira suada aqui no Beira-Rio. Saiu atrás em um jogo completamente atípico em função da forte chuva que caiu em Porto Alegre e impactou sim no desenvolvimento do jogo. Kehler falhou, mas no segundo tempo o Inter foi um time completamente diferente. E sob a liderança de Alan Patrick, Bruno Henrique, Bustos e principalmente René, conseguiu buscar uma virada que dá um alívio na tabela do Campeonato Brasileiro. Tudo sobre a vitória do Inter, importantíssima, sobre o São Paulo aqui no Beira-Rio, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Acabou de acabar, vitória colorada pelo placar de 2-1 de virada sobre o São Paulo aqui no estádio Beira-Rio. Um jogo que obviamente dá uma tranquilidade gigante pro Inter na Libertadores da América, que é o principal objetivo, porque através da tabela agora do Campeonato Brasileiro, o Inter pode respirar. Pula, é catapultado na classificação de 14º para 10º lugar, graças a essa vitória no São Paulo. Passa por Cruzeiro, por São Paulo, por Cuiabá, mas não foi uma vitória simples. Um jogo absolutamente atípico em função da forte chuva que caiu em Porto Alegre ao longo de todo o dia e impactou no jogo. O gramado do Beira-Rio é conhecidamente o melhor gramado do futebol brasileiro, mas com toda a chuva que caiu é impossível que o gramado não tivesse algum tipo de impacto. E o gramado estava muito molhado e a gente pôde perceber desde o começo do jogo que isso traria algum tipo de influência para a partida. O Inter começou com a escalação proposta pelo Kudê de Luca na frente e Bruno Henrique no meio-campo, os desfalques dos jogadores que estavam na seleção e a principal novidade sendo o Luca, mas tentando manter o seu padrão de equipe que vem dando certo na Libertadores da América quando todos estão à disposição. E diga-se de passagem, os primeiros 10 minutos de jogo do Internacional foram impecáveis, incessantes. O Inter aos 2 minutos quase abriu o placar em um gol do Maurício, uma roubada de bola do Luca, a bola passa pelo Bruno Henrique, o Alan Patrick bifa o Maurício em um passe maravilhoso e o Maurício chuta em cima do Rafael, que sai muito bem do gol para impedir o chute. Bom, apesar desse lance, e apesar de nos primeiros 10 minutos de jogo o Inter ter sido o Inter da Libertadores, o Inter incessante, o Inter que marca o time em cima, o Inter que tinha volume, aos poucos no primeiro tempo, esse volume ele foi descendo. Esse volume ele foi diminuindo também através das ações do São Paulo, que soube controlar o setor do meio-campo e a partir disso também controlar boa parte do jogo. Alisson e Pablo Maia, os dois volantes do São Paulo, cresceram na partida. O Inter perdeu posse de bola, começou a não ter o setor do meio-campo e cedeu uma chance de gol para o São Paulo na primeira etapa. Em um escanteio, o Lucas Moura cabeceou absolutamente livre para fora. Mas, ainda durante o primeiro tempo, Kehler demonstrava um certo nervosismo. O campo molhado atrapalhava, porque os jogadores não conseguiam trocar passes de maneira tranquila. A bola fugia um pouco mais, corria um pouco mais, era mais escorregadia, difícil de dominar. E durante o primeiro tempo, em umas 2 vezes, Kehler ensaiou a falha que cometeu no final da primeira etapa. Um passe comum que ele foi tentar dominar pisando em cima da bola e entregou ela nos pés do Alisson, cometendo o pênalti em uma falha muito grande do goleiro do Internacional. Pênalti cobrado pelo Calheri e que abriu o placar para o São Paulo no Beira-Rio, colocando aquele clima de pavor no estádio. O Inter foi perdendo para o intervalo, sob vaias e com total desconfiança do torcedor que via acontecer e via ser construída mais uma derrota no Campeonato Brasileiro que colocaria o Inter em situação muito difícil na tabela do Brasileirão. Mas aí entra Eduardo Kudê, que no intervalo promoveu uma revolução no time, não uma revolução tática. Até fez 2 trocas de 2 jogadores que estavam amarelados, o Gabriel e também o Mercado. Entraram o Rômulo no setor do meio campo e o Nico Hernandes no setor da zaga. Muito bem esses dois, diga-se de passagem. Mas o Inter voltou no segundo tempo com ajustes posicionais e ajustes na postura impecáveis. O Inter foi outro time no segundo tempo. E aí, principalmente, a partir do crescimento de figuras como Bruno Henrique e Alan Patrick, o Inter começou a ter muito volume na segunda etapa e construir chances de gol. Até que chega o gol do Bustos. Uma jogada pelo lado esquerdo com o Alan Patrick, arrisca um chute, a bola bate na zaga
Na sequência ela vem pro Wanderson cruza, a bola cisca no meio da área e o Bustos enche o pé para fazer o gol de empate. Um gol que deu um certo alívio pro Internacional na partida, trouxe o Beira-Rio pro lado do time e colocou o Inter com muito mais confiança pro jogo. Ali já se dava para ver que o Inter iria ganhar o jogo. O Inter começou a construir chances. O jogo era difícil de ter construção porque o Inter tinha a bola no pé e a bola às vezes mordia. O Maurício cresceu de rendimento, o Bruno Henrique passou a dominar o segundo tempo, o meio-campo, o Alan Patrick jogando muito e como sempre dominando todas as ações. Mas, pra mim, e eu comentava fora do ar, por exemplo, com o Matheus Dávila, o melhor em campo do Inter na segunda etapa e em todo o jogo, até o momento que o jogo estava 1-1, era René. Dono da saída de bola, preciso na marcação, seguro em absolutamente tudo que fazia. E o René, vocês sabem, não tinha marcado ainda gols com a camisa do Internacional. E merecia, pelo futebol que ele vem desempenhando desde o ano passado, quando chegou ao Inter. E o gol veio em um momento especial. Ele, que havia sentido uma fisgada na coxa, todo mundo achou que ele fosse sair, ficou em campo, se estabilizou, dominou uma bola na intermediária, o São Paulo deu espaço e ele acertou um chute maravilhoso. Foi o gol mais merecido de um jogador, ou para um jogador, dos últimos anos que eu vi no Beira-Rio. O René merecia muito esse gol. E ele vem em um momento especial, uma bola na gaveta, indefensável, que deu a vitória para o Internacional e coloca o Inter na 10ª colocação, dando uma tranquilidade para a Libertadores. Graças a René, que, diga-se de passagem, vem jogando muito ao longo das últimas temporadas e foi premiado com esse golaço contra a equipe do São Paulo. E premiou o torcedor com esse golaço, porque o torcedor fez a festa ao final do jogo. Uma vitória muito comemorada, uma vitória suada pela importância que tem na tabela e, claro, pela importância que tem também pro anímico do Inter, que tira essa zica de 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E agora pode respirar tranquilo e pensar em Libertadores. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo no canal. Eu volto com a repercussão do Vestiário Colorado e, claro, no Diário do Inter KTO e na Hora da Dupla KTO, beleza? Beijo!